Certo, pessoal, nós estudaremos sobre a retenção de imposto industrial sofridas e retidas propriamente na prestação de serviço. Na aula 26, que foi a aula passada, nós aprendemos sobre acréscimos e diferimentos. Nós vimos a teoria e a prática, nós aprendemos como é que nós podemos contabilizar um acréscimo e um diferimento. Nós aprendemos qual é a diferença entre um acréscimo e um diferimento. Nós aprendemos muita coisa sobre acréscimos e diferimentos, que são aulas muito relevantes na contabilidade, acréscimos e diferimentos, mas esta aula de retenção na fonte, estamos a falar propriamente sobre a retenção na fonte na prestação de serviços. São aulas muito relevantes na contabilidade, são operações que acontecem de uma forma regular, de uma forma recorrente na contabilização dos factos patrimoniais. Então é isso, pessoal, sou Presley, serei o vosso professor, vos passarei esse conteúdo valioso sobre retenção na fonte de imposto industrial, quando nós estamos a falar sobre retenções na prestação de serviço. Mais à frente nós aprenderemos que existem vários tipos de retenções para vários tipos de determinados impostos. Então é isso, pessoal, vamos avançar aqui. Nós temos aqui a nossa introdução. A retenção na fonte é um conceito essencial na contabilidade que se aplica especialmente à prestação de serviços. Trata-se de um mecanismo pelo qual um determinado valor é retido pelo pagador do serviço e repassado diretamente às autoridades fiscais, antes que o pagamento final seja feito ao prestador de serviço. Neste contexto, a retenção na fonte desempenha um papel significativo tanto para o prestador quanto para o pagador do serviço, garantindo o cumprimento das obrigações fiscais e facilitando a conformidade com a legislação tributária. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui a definição de retenção na fonte. Nós estamos falando especificamente sobre a retenção na fonte na prestação de serviço. Nós temos aqui a definição de retenção na fonte. A retenção na fonte é um mecanismo pelo qual um determinado valor é retido pelo pagador do serviço e repassado diretamente às autoridades fiscais. O que isso significa, pessoal? Sempre que nós vamos prestar serviço, nós como empresa vamos prestar serviço a uma outra empresa, a empresa que nós prestamos serviço, a lei estabelece que essa empresa pagadora do serviço deve reter um determinado valor. E esse valor será entregue posteriormente ao Estado. A empresa que pagou o serviço deve fazer então essa retenção. Quem faz a retenção não é a empresa que está a prestar o serviço, mas sim a empresa que está a ser prestada o serviço. Então, nesse caso, se nós estamos a prestar o serviço, não é de nossa obrigação nós fazermos a retenção na fonte. Quem fará a retenção na fonte será o nosso cliente e posteriormente fará a entrega do valor ao Estado. Nos próximos slides nós aprendemos qual é a taxa que nós podemos fazer a retenção na prestação de serviço e quais são os elementos que estão sujeitos e não sujeitos à retenção na fonte em sede do imposto industrial. Então, pessoal, avançando, nós temos aqui o nosso desenvolvimento, temos aqui uma definição mais prática sobre a retenção na fonte. A retenção na fonte na contabilidade, quando aplicada à prestação de serviços, é um procedimento pela qual o pagador do serviço é obrigado a deduzir uma determinada percentagem do pagamento devido ao prestador e remeter esse valor diretamente às autoridades fiscais. Esse valor retido na fonte é então creditado ao prestador como pagamento antecipado de seus impostos devidos. Como eu já expliquei, pessoal, a retenção na fonte é um valor que será retido por parte do pagador de serviço. Ou seja, se nós estamos a prestar serviço de 10, o pagador de serviço vai aplicar uma taxa de 6,5%. Esse valor será então a retenção na fonte sobre o valor total da prestação de serviço. Então, o nosso cliente vai reter esse valor e posteriormente fará a entrega ao Estado. Até porque nós temos aqui a definição. A retenção na fonte é um procedimento pela qual o pagador do serviço é obrigado a deduzir uma determinada percentagem do pagamento devido ao prestador e remeter esse valor diretamente às autoridades fiscais. Ou seja, o nosso cliente será obrigado a deduzir, ou seja, será obrigado a diminuir um determinado valor e entregar esse valor às autoridades fiscais. Então, pessoal, o nosso cliente vai reter, vai reservar um determinado valor para que ele possa entregar ao Estado. Lembrando mais uma vez, pessoal, que estamos a estudar sobre retenção na prestação de serviço. Não estamos a estudar sobre outros tipos de retenções, porque existem outros tipos de retenções. Existem retenções para o IRT, para o imposto de selo, para o imposto sobre a aplicação de capitais. Existem retenções para o imposto predial. Esses impostos nós estudaremos quando nós estivermos a estudar sobre fiscalidade. Então é isso, pessoal. Como eu dizia, existem vários tipos de retenções para vários tipos de impostos. Nós temos aqui também
Retenção para o imposto predial. A taxa efetiva para o imposto predial, estamos a falar de uma taxa de 15%. Nós estudaremos sobre o imposto predial nas próximas aulas, quando estivermos a estudar sobre fiscalidade. Temos também retenção na fonte para o imposto de selo. Existem também retenções na fonte para o imposto sobre aplicação de capitais. Até porque sobre o imposto sobre aplicação de capitais, os rendimentos estão divididos em duas seções. Temos a seção A e a seção B. E as retenções para o imposto sobre aplicação de capitais serão baseadas nessas taxas. 5%, 10%, 15%, que nós estudaremos também. Então, pessoal, avançando, temos também retenção para o imposto industrial. Estamos a falar daquelas empresas que estão cadastradas, registradas no regime geral do imposto industrial. Ou seja, pessoal, todas as empresas que estão registradas no regime geral do imposto industrial, elas são obrigadas a fazer a retenção na fonte à taxa de 2%. Elas devem fazer a liquidação e pagamento provisório sobre as vendas, ou seja, de todas as vendas dos primeiros 6 meses, elas devem reter 2% e fazer o pagamento ao Estado. Então, estamos a falar também de uma retenção. E, pessoal, também existem retenções em sede do imposto sobre o rendimento do trabalho, ou seja, estamos a falar das retenções do IRT. Ou seja, pessoal, o Código do Imposto do Rendimento do Trabalho divide a tributação em 3 grupos, que são o grupo A, o grupo B e o grupo C. Isso em sede do imposto sobre o rendimento do trabalho. Ou seja, pessoal, o grupo A também faz retenção na fonte, ou seja, todos aqueles trabalhadores que dependem de uma entidade, obrigatoriamente fazem a retenção na fonte. Temos também o grupo B. O grupo B estamos a falar dos trabalhadores liberais, aqueles trabalhadores que não estão a cargo de uma determinada empresa, de uma determinada instituição. São trabalhadores liberais, como advogados, professores, enfermeiros, que estão a prestar serviço a uma determinada instituição, são trabalhadores liberais. Eles também estão sujeitos à taxa de 6,5%. Porque mais à frente vocês verão que a taxa sobre a prestação de serviço também é de 6,5%. E os trabalhadores do grupo C também estão sujeitos à taxa de 6,5%. Então é isso, pessoal. Vocês viram que nós não fizemos apenas retenção na prestação de serviço, mas existem outros impostos que nós podemos fazer retenções, como vocês viram, IRT, imposto de selo e outros. Avançando, nós temos aqui as razões pelas quais a retenção na fonte é aplicada na prestação de serviço. Existem várias razões pelas quais a retenção na fonte é aplicada na prestação de serviços. Uma delas é garantir que os impostos sejam pagos de forma oportuna e adequada, ajudando a prevenir a evasão fiscal. Além disso, a retenção na fonte facilita o cumprimento das obrigações fiscais por parte do prestador de serviços, uma vez que parte do imposto devido já foi pago antecipadamente. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui algumas razões pelas quais a retenção na fonte é aplicada na prestação de serviço. Nós temos aqui uma palavra muito interessante: evasão fiscal. O que é evasão fiscal? Estamos a falar nada mais nada menos daquelas empresas que omitem informações para reduzir assim a sua carga tributária, ou mesmo daquelas empresas que violam a lei tributária, aquelas empresas que criam artifícios, mecanismos de uma forma ilegal para reduzir a carga fiscal. Se elas tinham que pagar o imposto de 100 milhões, elas pagarão apenas o imposto de 10 milhões, porque elas fizeram procedimentos ilegais e assim conseguiram reduzir a carga fiscal. É um procedimento ilegal. É por isso que a Administração Geral Tributária também aplica esse tipo de retenção. Estamos a falar de um pagamento do imposto antecipadamente, ou seja, a Administração Geral Tributária quer ter a certeza que as empresas terão capacidade de pagar o imposto no futuro. Ou seja, estamos a falar do imposto final, o imposto industrial. Quando nós estivermos a fazer a elaboração da modelo 1, esse imposto retido sobre as prestações de serviços, ou seja, o imposto que nós retemos dos nossos prestadores de serviço, nós teremos que deduzir quando nós estivermos a fazer a elaboração modelo 1. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui outra informação que, além disso, a retenção na fonte facilita o cumprimento das obrigações fiscais por parte do prestador de serviço, uma vez que parte do imposto devido já foi pago antecipadamente. A retenção na fonte é nada mais nada menos do que um valor que nós vamos pagar ao Estado de uma forma antecipada. Então, o momento de pagar o imposto ainda não chegou, mas nós vamos pagar parte deste imposto. É o que ocorre com os valores que são retidos. As empresas do regime geral do imposto industrial,
Em 6 meses, elas têm que reter sobre as vendas um valor de 2%. Esse valor retido será pago, assim, à Administração Geral Tributária. E no final do ano, essas empresas precisam elaborar a modelo 1, que aí na modelo 1 nós temos várias informações. Temos valores a deduzir e valores a acrescer. Então, no final do ano, nós precisamos ter conhecimento sobre essas retenções que foram feitas ao longo do ano. Então é isso, pessoal. Avançando, nós temos aqui mais informações relacionadas com a retenção na fonte. Nós temos aqui o ponto de vista do prestador de serviço, ou seja, a empresa que vem nos prestar serviço. Como é que elas podem proceder em caso de retenção na fonte. Para o prestador de serviço, a retenção na fonte pode ter implicações significativas em termos de fluxo de caixa e planeamento financeiro, uma vez que parte do pagamento é retida na fonte. O valor líquido recebido pelo prestador será menor do que o valor total do serviço prestado. Portanto, é importante que os prestadores de serviço considerem adequadamente a retenção na fonte ao calcular os seus preços e planejar suas finanças. Então é isso, pessoal. Se nós estivermos no papel de fornecedor, significa que o nosso cliente vai fazer a retenção na fonte. É o nosso cliente que tem a obrigação de entregar esse valor retido ao Estado. E temos aqui outros elementos para controle interno. Até porque se nós cobrarmos 100 mil, o valor que vai constar na fatura será o valor líquido recebido pelo prestador será menor que o valor total do serviço prestado. Por quê? Porque o nosso cliente fez a retenção. Ele fez o valor total menos os 6,5%, que nós veremos mais à frente. E temos aqui outra informação para a ótica do pagador do serviço, ou seja, a pessoa que contratou o serviço. Por outro lado, para o pagador do serviço, a retenção na fonte implica a responsabilidade adicional de calcular corretamente o valor a ser retido e remetê-lo às autoridades fiscais dentro dos prazos estabelecidos. Isso requer conformidade rigorosa com as regulamentações tributárias e compreensão clara das leis fiscais aplicáveis. Então é isso, pessoal. No caso do pagador, o pagador de serviço é que vai calcular a retenção na fonte. O pagador de serviço é que vai fazer a retenção do serviço e posteriormente entregá-lo ao Estado. Em resumo, a retenção na fonte na contabilidade e na prestação de serviço é um processo fundamental que ajuda a garantir a conformidade fiscal e facilita o pagamento oportuno de impostos. Embora possa representar desafios para ambas as partes envolvidas, quando gerenciada adequadamente, a retenção na fonte contribui para um ambiente tributário mais transparente e justo. Então é isso, pessoal. Avançando, vamos falar propriamente sobre o imposto sobre os lucros. Estamos a falar da conta 34. Nós já estudamos sobre essa conta quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade. Então todo mundo já sabe que a conta 34 é uma conta do passivo. Estamos a falar da conta Estado. Está subdividida. Temos várias subcontas do primeiro grau e do segundo grau e terceiro grau na conta do primeiro grau. Esta conta destina-se a evidenciar a dívida da entidade relativa a imposto sobre os lucros. A débito deverão ser registrados os pagamentos por conta efetuados e as eventuais retenções envolvidas por terceiros, a quando da colocação de rendimentos à disposição da entidade. A crédito deverá ser registrada a estimativa de imposto a pagar relativa ao exercício, por contrapartida da conta 87, imposto sobre lucros, e da conta 81, resultados transitados. Então é isso, pessoal. Nós aprendemos que a conta 34 tem a natureza credora, ou seja, a sua natureza é credora. Creditam-se pelos aumentos de passivos e debitam-se pelas diminuições de passivos. Se nós temos um imposto a pagar, é claro que nós vamos ter um crédito nessa conta. Se nós já pagamos esse imposto, significa que teremos um débito nessa conta, ou seja, teremos uma diminuição. A nossa informação diz que nós podemos debitar essa conta quando estivermos diante de pagamentos por conta efetuados às eventuais retenções efetuadas por terceiros. Ou seja, sempre que nós estivermos a prestar um serviço e o nosso cliente nos fazer uma retenção, significa que nós iremos debitar a conta 34. Sempre, pessoal, sempre que o nosso cliente nos fazer uma retenção na prestação de serviço, nós precisamos debitar a conta 34. Mas nos próximos slides nós veremos a subdivisão da conta 34. E sempre que a nossa empresa tiver um imposto a pagar, nós devemos creditar essa conta. Então, pessoal, avançando, nós temos aqui os impostos passam por 4 fases. Nós ainda não estamos a estudar os impostos assim de uma forma geral, mas estamos a falar sobre a retenção na fonte em sede do imposto industrial.
aplicada à prestação de serviço. Então é natural que nós estudemos sobre as fases dos impostos. Temos a primeira fase, estamos a falar da fase da incidência. Define quais os atos ou situações sujeitas a imposto e as pessoas ou entidades sobre as quais recai o dever de o prestar. Ou seja, na fase de incidência será a fase onde nós acharemos os atos que estão sujeitos a esse imposto. Nós sabemos que o imposto sobre o valor acrescentado incide sobre as prestações de serviços e determinados bens. O imposto sobre o valor acrescentado é o imposto indireto que incide sobre o consumo. Então, sempre que nós, pessoas singulares ou pessoas coletivas, empresas, fizemos aquisição de determinados bens, nós estaremos sujeitos ao imposto sobre o valor acrescentado. O imposto sobre o valor acrescentado incide sobre a transmissão de bens no território nacional ou a prestação de serviço. Mas existem algumas isenções sobre o imposto sobre o valor acrescentado. Então nós temos aqui a incidência, incide sobre a prestação de serviço e determinadas vendas. Ou seja, de uma forma geral estamos a falar do consumo. E em segundo lugar temos a fase do lançamento. A fase do lançamento corresponde à série de operações administrativas conducentes à identificação do sujeito passivo do imposto e à determinação da matéria coletável. Ou seja, na fase do lançamento nós iremos identificar qual é o sujeito passivo do imposto. Ou seja, quando estamos a falar do sujeito passivo, estamos a falar da instituição ou da pessoa singular que deverá fazer o pagamento do imposto. Nós também nessa fase deveremos achar a matéria coletável. Deveremos achar aqui a matéria coletável. O que é a matéria coletável? A matéria coletável é o valor que nós iremos aplicar uma taxa do imposto. Ou seja, na incidência nós temos aqui o IVA. Se nós fizermos uma compra de 100, esse 100 será a nossa matéria coletável. O 100 será o valor que nós iremos aplicar a taxa de 14%. Mas essa taxa nós falaremos na terceira fase da fase do imposto. Ou seja, a terceira fase estamos a falar da fase da liquidação. A liquidação corresponde à aplicação da respectiva taxa à matéria coletável, para efeitos da determinação do montante de imposto a pagar. Ou seja, se nós fizermos uma compra de 100, nós iremos multiplicar 100 vezes 14%. Então aqui nós temos a matéria coletável e temos a taxa do imposto. Isso será igual ao montante do imposto que nós temos a pagar. Temos a matéria coletável e a taxa. Então aqui nós temos o lançamento e a liquidação. E em quarto lugar nós temos a cobrança. A cobrança corresponde à operação administrativa que visa a entrada do imposto junto dos cofres do Estado. Ou seja, na cobrança é que nós fizemos o pagamento do imposto devido, pagamento do imposto que nós devemos ao Estado. Então é isso, pessoal. De uma forma resumida, nós temos aqui um gráfico sobre as fases do imposto. Primeiro temos a incidência, segundo temos o lançamento, terceiro lugar temos a liquidação e finalmente em último lugar nós temos a cobrança. Então, pessoal, avançando, nós temos aqui uma informação muito importante. Os movimentos da conta 34, Estado, resultam essencialmente de duas das fases. Estamos a falar da fase de liquidação e da fase de cobrança. A fase de liquidação, quando é apurado o imposto a pagar através da constituição de um passivo perante o Estado. E temos a fase de cobrança, quando a empresa procede ao pagamento do imposto liquidado, anulando o passivo por contrapartida de uma saída de meios financeiros. Ou seja, pessoal, na cobrança, sempre que nós fazemos o pagamento do imposto, nós iremos creditar a nossa conta 43, todo mundo já sabe, e iremos debitar a conta 34, Estado, diminuindo assim, ou seja, anulando assim a nossa dívida para com o Estado. A conta 34, Estado, credita-se assim pelo reconhecimento das dívidas da empresa ao Estado. Estamos a falar da Segurança Social e debita-se pelo pagamento dessas dívidas. Na conta 34, nós também temos a conta de Segurança Social. Embora não esteja escrito Segurança Social, é necessário que as empresas criem uma subconta na conta 3491. Apesar de, regra geral, esta conta apresentar um saldo credor passivo, a mesma pode apresentar saldo devedor ativo, nos casos em que a empresa tem imposto a recuperar ou quando efetua pagamento por conta. Pagamento por conta, pessoal, investiguem o que é pagamento por conta.
Então, nós temos aqui a desagregação da conta. Estamos a falar da conta 34. Na conta 34, nós encontramos essas contas. Imposto sobre os lucros, imposto sobre a produção, consumo, imposto sobre o rendimento do trabalho, imposto de circulação e outros impostos. Será aqui onde nós faremos a agregação da segurança social. Na conta 34, nós também temos o IVA. Não podemos esquecer que nós também temos o IVA na conta 34, porque o IVA será um imposto que nós pagaremos ao Estado ou recuperaremos do Estado. Então, pessoal, de acordo com o nosso plano geral de contabilidade, na conta 34, estamos a falar da conta Estado. Nós encontramos várias subcontas do segundo grau e do terceiro grau. Na conta Estado, nós temos imposto sobre os lucros, imposto de produção e consumo, imposto de rendimento de trabalho, imposto de circulação, temos o IVA, que nós estudaremos em breve, e temos subsídios a preços, temos outros impostos. Outros impostos será aqui onde nós registraremos segurança social dos 3%. Então, pessoal, avançando, a conta 34, o Estado abrange diversas transações contábeis com órgãos governamentais, como impostos retidos na fonte e pagamento de obrigações fiscais. Sua correta contabilização é crucial para a conformidade com as normas contábeis e fiscais, evitando penalidades. Registros precisos deverão ser essenciais para declarações fiscais e demonstrações financeiras. É isso que nós aprendemos, pessoal. Na conta 34, abrange diversos impostos, pessoal. Na conta 34, nós encontramos diversos impostos, como o IRT, como vocês já viram, e encargos que a empresa tem a pagar aos seus trabalhadores. E avançando, pessoal, conta 34, imposto sobre os lucros. Estamos a falar do reconhecimento e valorimetria, pessoal. É muito importante que vocês entendam sobre a conta 34, porque será a conta onde nós faremos o registro das nossas retenções sofridas, ou seja, quando nós prestamos um serviço e o nosso cliente nos fazer uma retenção, nós precisamos debitar a conta 34. Temos aqui informações. A débito ativo deverão ser registrados os pagamentos por conta efetuados e eventuais retenções efetuadas por terceiros. Então, nós temos aqui a informação que nós precisamos. Nós só precisamos dessa informação aqui. As eventuais retenções efetuadas por terceiros na prestação de serviço. Então, sempre que o nosso cliente nos fazer a retenção, nós precisamos debitar a conta 34. A crédito, ou seja, estamos a falar do passivo, deverá ser registrada a estimativa de imposto a pagar relativamente ao exercício, por contrapartida da conta 87, imposto sobre os lucros, e da conta 81, resultados transitados. Esse procedimento aqui é um procedimento que nós aprenderemos quando nós estivermos a estudar sobre o imposto industrial. Até porque essa aula de hoje nós vamos fazer os lançamentos, mas as deduções do imposto nós precisamos compreender primeiro sobre o imposto industrial, porque está envolvido o quadro 5, modelo 1. Então é isso, pessoal. Avançando, nós temos aqui uma informação muito importante. Essa informação é muito importante. Para efeitos de informação e para que os valores constantes na declaração periódica de rendimento modelo 1 sejam concordantes com a contabilidade, sugerimos a subdivisão desta conta por realidades. Por exemplo, a conta 34, pessoal, ela será subdividida dessa forma. Estamos a falar no programa software. Ou seja, pessoal, na conta 34.1, estamos a falar do imposto sobre o rendimento. Nós criaremos outras subcontas. É necessário que nós façamos a criação de essas subcontas. Estamos a falar da subconta pagamento por conta, liquidação e pagamento provisório sobre as vendas. Como eu já disse, vocês precisam pesquisar sobre pagamento por conta. O que é um pagamento por conta? E na conta 34.1 também deve-se registrar o pagamento provisório sobre as vendas. Pagamento provisório sobre as vendas, como eu mostrei, quando eu mostrei sobre o slide do imposto industrial, todas as empresas que estão enquadradas no regime geral do imposto industrial devem fazer a retenção de 2%, como eu mostrei. Dos primeiros 6 meses do ano, elas devem pagar 2% sobre as vendas. E também deve-se criar a subconta 34.1.2. Na conta do primeiro grau, 34. Ou seja,
Nessa conta 34.1.2 será a conta onde nós debitaremos as nossas retenções sofridas. Sempre que nós prestamos serviço e o nosso cliente nos fazer, ou seja, a empresa que nós prestamos serviço nos fazer a retenção, nós iremos debitar essa conta pelo valor da retenção. E temos também a conta 34.1.3, imposto estimado, temos a conta 34.1, imposto liquidado, temos a conta 34.1.5, apuramento, temos a conta 34.1.6, imposto a pagar, temos a conta 34.1.7 e, finalmente, imposto a recuperar. Lembrando, pessoal, que estamos a falar de impostos que incidem sobre o imposto industrial. No IVA, nós também temos impostos a pagar, impostos a recuperar, apuramento. Lá são operações do IVA, mas aqui estamos a falar de operações do imposto industrial. Então, pessoal, avançando, nós vamos adentrar agora sobre a lei número 26/20 de 20 de julho. Ou seja, pessoal, estamos a falar da lei que altera o Código de Imposto Industrial. Será nessa lei onde vocês encontrarão todas as informações relacionadas com a retenção na fonte, na prestação de serviço. Nós vamos estudar propriamente sobre a liquidação provisória sobre serviços. Essas informações vocês podem encontrar no artigo 67º da Lei 26/20 de 20 de julho. Então, todas as informações relacionadas com a prestação de serviço, ou seja, com a retenção na fonte na prestação de serviço, vocês encontram no artigo 67º da Lei 26/20 de 20 de julho. Nós temos aqui essa informação. Essa informação advém desse artigo. Âmbito de sujeição subjetiva e taxa. Nos termos do regime de liquidação e pagamento provisório sobre prestação de serviço, os sujeitos passivos de imposto industrial com sede, direção efetiva ou estabelecimento estável em Angola que exerçam atividades de prestação de serviços de qualquer natureza estão sujeitos à tributação por retenção na fonte à taxa de 6,5%. Ou seja, sempre que nós prestarmos um serviço, o nosso cliente vai aplicar a taxa de 6,5% na prestação de serviço. E sempre que nós contratarmos uma empresa para nos prestar serviço, nós vamos reter também 6,5% do valor total da prestação de serviço. Então a taxa é de 6,5%. Como vocês viram, pessoal, a taxa do imposto sobre o rendimento do trabalho também é de 6,5%. Para o grupo B e C, também é de 6,5%. Aquela taxa também é uma retenção na fonte, mas em sede do imposto sobre o rendimento do trabalho, também 6,5%. Mas nós especificamente estamos a falar da retenção na fonte na prestação de serviço, também é de 6,5%. E temos aqui a natureza da retenção na fonte efetuada. As retenções na fonte e análise têm uma natureza provisória e revelam na liquidação definitiva do imposto industrial, reduzindo-se a coleta final do contribuinte retido. Ou seja, pessoal, a retenção na fonte é um pagamento provisório. No final do ano, no modelo 1, nós iremos fazer o quê? Iremos deduzir, iremos diminuir. Mas como eu já disse, para isso nós precisamos entender sobre o imposto industrial. Como é que nós podemos fazer dedução e acréscimos? Iremos fazer deduções à coleta e acréscimos à coleta. Como eu já disse, deduzir significa tirar e acréscimos significa acrescentar. Nós vamos aprender quais são os custos aceitos fiscalmente e quais serão os custos não aceitos fiscalmente. Mas para isso nós precisamos entender sobre o imposto industrial. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui o imposto industrial, temos aqui a declaração anual modelo 1. Todas as empresas devem preparar essa declaração. Então, pessoal, aqui no modelo 1 será o modelo que nós iremos fazer a descrição de todos os nossos proveitos e de todos os nossos custos. Mas no quadro 4 em específico e no quadro 5 também, né? Nós temos aqui na linha número 5, temos aqui a crescer, estamos a falar de todos os custos que serão acrescidos ao lucro tributável. E temos aqui a deduzir, estamos a falar de todos os proveitos que serão dedutíveis, que serão reduzidos, que serão retirados ao lucro tributável. Mas para nós entendermos sobre o modelo 1, nós primeiro precisamos entender sobre
o imposto industrial. Estas matérias serão matérias sobre fiscalidade que nós estudaremos nas próximas semanas. Então é isso, pessoal. Avançando, nós temos aqui também ainda no artigo 67º, temos aqui a entrega da retenção na fonte. A liquidação e entrega do imposto devido é da responsabilidade da pessoa coletiva pagadora do serviço, que corresponde pela totalidade do imposto e acréscimos. No caso de não pagamento sem prejuízo do direito de regresso da entidade sujeita à retenção na fonte, mas apenas quando a dívida principal. Temos aqui a informação que quem paga a retenção na fonte será a pessoa coletiva pagadora do serviço, a pessoa que contrata a empresa prestadora de serviço. Avançando, pessoal, estamos aqui. A entrega do imposto retido deve ser efetuada até o final do mês seguinte. Então, até o final do mês seguinte, nós temos que fazer a entrega ao Estado do valor retido. E, pessoal, avançando, temos obrigações acessoriais, todas as obrigações que nós precisamos quando nós estivermos a fazer a retenção na fonte, ou seja, a entrega do valor retido ao Estado. No ato de entrega do imposto retido, deve ser apresentado em duplicado um mapa que deve ser carimbado e assinado pela repartição fiscal contendo o seguinte: designação social e NIF do fornecedor de serviço, descrição do serviço, valor total da fatura, valor da fatura a pagar, em caso de pagamento parcelado, valor do imposto retido. Esta informação deve ser apresentada em formato informático, sempre que a Administração Geral Tributária solicitar esta informação. Mas para isso, pessoal, vocês podem ler todo o artigo, existem mais informações. E avançando, pessoal, nós temos aqui as prestações que não constituem retenção na fonte. Não constituem prestação de serviços sujeitas à retenção na fonte os seguintes: serviços de ensino, serviços prestados por jardins de infância, serviços de assistência médico-sanitária e operações conexas efetuadas por clínicas, hospitais e similares. Não constituem também prestação de serviço os transportes de passageiros. Também não constituem para a retenção na fonte em sede do imposto industrial, na prestação de serviço, locação de máquinas ou equipamentos que, pela sua natureza, deem lugar ao pagamento de royalties, nos termos do Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais. Não constituem também serviços de hotelaria e similares, serviços de telecomunicações. Então é isso, pessoal. Então é isso. Eu preparei aqui um exercício prático. Como é que nós podemos entender a retenção na fonte na prestação de serviço? Em primeiro lugar, nós vamos começar com a óptica do fornecedor. Se nós somos o fornecedor, estamos a prestar um serviço, como é que nós podemos registrar a retenção na fonte? É um procedimento mesmo bastante simples, pessoal, porque nós já aprendemos muita coisa relacionada com contabilidade. Já aprendemos as contas, como é que se movimentam, procedimentos, compra, venda, amortizações. Aprendemos muita coisa. A empresa 3A GSA prestou serviços de consultoria financeira para a empresa Max. O valor da fatura é de 300 mil kwanzas, sujeito à retenção na fonte de acordo com o artigo 67 da Lei 26/20. Nós temos aqui os nossos dados. É muito fácil, pessoal. Como é que nós vamos achar a retenção na fonte? O valor do serviço foi de 300 mil kwanzas. O primeiro passo, como vocês já sabem, será fazer o reconhecimento da nossa fatura com o nosso cliente, já que nós estamos a prestar serviço. Fizemos o reconhecimento da nossa fatura. No momento da fatura, nós debitamos a conta 31, clientes, como vocês já sabem, e creditamos a conta 62.1.2. Estamos a falar de uma conta de prestação de serviço. Creditamos, todo mundo já sabe que as contas da classe 6 de proveito creditam-se pelos aumentos de proveitos. E as contas do ativo debitam-se pelos aumentos de proveito. Ou seja, as contas do ativo debitam-se pelos aumentos de ativos. E no segundo momento, pessoal, no segundo momento do pagamento, o nosso cliente vai fazer a retenção, ou seja, vai fazer a retenção do serviço. Ele vai fazer apenas o valor do serviço, vai fazer 300 mil vezes 6,5%, como nós vimos na lei. Ou seja, a retenção será de 19.500 kwanzas. E já que ele fez a retenção, nós não iremos receber 300 mil kwanzas. Nós iremos receber o valor a receber será igual ao valor do serviço menos a retenção. Ou seja, vamos fazer 300 mil menos 19.500, como consta aqui. O valor a receber pelo serviço será de 300 mil menos 19.500. Ou seja, nós vamos receber apenas
280.500. E a contabilização será desta forma. Aqui será no recebimento. Aqui em cima foi no momento de reconhecermos a fatura. Aqui será no momento de recebermos efetivamente o dinheiro que nós prestamos serviço ao nosso cliente. Então, temos aqui um débito do valor que nós temos a receber, porque já foi descontado a retenção na fonte. Temos um débito na conta 43, que é uma conta do ativo, né? Todo mundo já sabe. E temos um crédito de 300 mil na conta cliente. Por quê? Porque nós registramos primeiro a débito aqui. Nós registramos primeiro a débito. Significa que o nosso cliente tinha um valor para nos pagar. Aqui está crédito. Ele pagou-nos o valor. Significa que o nosso cliente não tem mais dívida para com a nossa empresa. E temos aqui o valor da retenção a débito, como nós aprendemos. Nós aprendemos que a conta 34.1.2, retenções efetuadas por terceiros, nós debitamos essa conta. Se o valor estivesse a crédito, nós aprendemos que a conta 34 é uma conta do passivo, significaria que nós tínhamos dívida com o Estado, significaria que nós tínhamos o valor a entregar ao Estado. Mas como nós prestamos o serviço, significa que nós vamos debitar a conta 34.1.2. Lembrando, pessoal, que na conta 34 não existem essas subcontas. Se vocês prestarem atenção, nós temos aqui 34.1, imposto sobre os lucros, mas nós devemos criar aquelas subcontas para assim nós organizarmos a nossa contabilidade em sede do imposto industrial. Então, pessoal, o procedimento é este aqui. No momento da retenção sofrida, quando nós prestamos o serviço. Ou seja, pessoal, nesse caso aqui nós temos a versão do cliente. Nós estamos no papel do cliente, do papel do comprador. Contratamos uma empresa para nos prestar serviço. O primeiro procedimento será nós registrarmos o nosso custo. Nós aprendemos que, independentemente de nós pagarmos ou não pagarmos, nós precisamos sempre registrar o custo quando nós estudamos na aula passada sobre acréscimos e diferimentos. E nós registramos a crédito da conta 3791. Estamos a falar de prestação de serviço. Estamos a falar de outros valores a pagar, como nós aprendemos. Essas empresas que nos prestam serviço, não de uma forma regular, nós vamos considerar, pessoal, vamos considerar como outros valores a pagar. Não serão nossos fornecedores. Ou vocês também poderiam registrar na conta 32, mas aqui eu registrei na conta 37 outros valores a pagar. Prestação de serviço. Então, temos aqui um débito e um crédito. Significa que nós temos um valor a pagar aqui, um crédito. Nós aprendemos que a conta 37 é uma conta de dupla natureza. É uma conta credora e uma conta devedora. Vai depender muito do tipo de operação que nós tivemos a realizar. Mas, nesse caso, tornou-se numa conta credora, uma conta do passivo. No momento de nós fazermos o pagamento, nós, como clientes, vamos desembolsar, ou seja, vamos tirar da nossa conta 43 200 mil e vamos creditar o valor da retenção 19.500. Vocês já sabem, nós aqui aplicamos também a taxa de 6,5%, ou seja, fizemos 300 mil vezes 6,5%. Foi igual a 19.500. Então, 300 mil menos 19.500 foi igual a 280.500. Então, nós aqui temos temos dois créditos. Se nós somarmos os dois créditos, será igual a 300 mil. Então, teremos 300 mil, 300 mil. Nós temos aqui, assim, o nosso equilíbrio. Achar a retenção na fonte é um procedimento simples. É só nós entendermos sobre a legislação. Nós temos que saber o que o Código do Imposto Industrial nos diz. Pessoal, aqui nós depois temos que fazer essa entrega ao Estado. Como vocês viram lá no modelo 1, nós precisamos fazer essa entrega ao Estado. Essa conta não pode ter saldo credor. Nós temos que fazer a entrega desse valor ao Estado no final do mês seguinte, como nós aprendemos. Contudo, pessoal, nós temos aqui uma explicação relacionada com a retenção na fonte quando nós estamos no papel de clientes. Para as empresas que recebem o serviço, o valor da retenção corresponde a uma obrigação, uma vez que são elas as responsáveis pelo pagamento do imposto. Então, as empresas que estão sujeitas à prestação de serviço, que
contratar uma empresa para prestar o serviço, serão elas sujeitas a entregar a retenção ao Estado, assim como nós aprendemos na teoria. Então, pessoal, como vocês sabem, nós não podemos terminar o vídeo antes sem fazermos um exercício. Temos aqui um exercício relacionado com o imposto retido na fonte em serviços. Estamos a falar de pagamentos recebidos e efetuados, ou seja, pagamentos de retenções recebidas e efetuadas. Se nós recebemos, nós somos os fornecedores. Se nós efetuamos, nós somos os clientes. São apenas 2 exercícios. Temos aqui o primeiro exercício. Exercício de prestação de serviço pela Inovatec. Ou seja, essa empresa Inovatec será a nossa empresa. Será a nossa empresa. Estamos a falar de uma sociedade por cota. A nossa empresa Inovatec LDA forneceu serviços de consultoria de tecnologia da informação para uma empresa cliente, ou seja, a MMS Corporation será a nossa empresa, será o nosso cliente. Prestamos serviço no valor de 100 mil kwanzas. Então, pessoal, vamos registrar aqui. Primeiro procedimento será fazer o reconhecimento da nossa fatura, como nós aprendemos. Vamos utilizar aqui a conta 31.1. Vamos utilizar aqui a conta 31.1, como nós já estudamos nas aulas passadas, quando nós aprendemos sobre o Plano Geral de Contabilidade. Vamos procurar aqui a conta de clientes. Vamos utilizar aqui a conta 31.1.1. Vamos utilizar a conta 31.1. Estamos a falar de clientes, não grupo. Ou seja, não grupo está aqui. Ok, não grupo 31.1.2.1. Estamos a falar da conta de clientes. Vamos debitar 300 mil. 1, 2, 3. Nós fizemos a prestação no valor de 300 mil. Reconhecemos a nossa fatura e vamos reconhecer o nosso proveito. Assim como nós aprendemos. Os proveitos e os custos têm que ser reconhecidos independentemente de se nós recebemos o valor ou se nós pagamos o custo. Então, se nós estamos a prestar serviço, é claro que estamos a falar de um proveito para a nossa empresa. Então, vamos procurar a nossa conta de proveito. Prestação de serviço. Estamos a falar da conta de prestação de serviço, conta 62. Vamos utilizar aqui a conta 62.1.1. Então é isso, pessoal. Temos aqui a nossa conta 62 no valor de 300 mil. 300 mil quase. Estamos a falar da operação número 1. Operação número 1. Pessoal, não se esqueçam que nós estamos no papel de prestador de serviço. Não seremos nós a fazermos a retenção na fonte, mas sim o nosso cliente. Então, já no momento de fazermos o pagamento, vamos creditar a conta 43.1. 43.1, estamos a falar do banco. Vamos utilizar aqui o banco BCI, certo? Ou seja, pessoal, precisamos da conta da retenção. A conta da retenção, estamos a falar da conta 34.1.2. Estamos a falar das retenções. Estamos a falar das retenções de 6,5%, como nós aprendemos. Retenções sofridas. Então, para nós acharmos o valor da retenção, vamos fazer apenas o valor que nós da prestação de serviço. Vamos fazer os 300 milhões vezes 6,5%, como nós aprendemos na teoria. Então, o valor da retenção será de 19.500. Vamos debitar aqui 19.500. Debitamos 19.500. Então, debitamos aqui, nós aprendemos que precisamos debitar essa conta, porque se nós creditarmos, estaremos a aumentar a nossa dívida com o Estado, já que o nosso cliente já fez a retenção, então nós precisamos debitar a conta 34.1.2. E precisamos debitar também a conta 43. Por quê? Porque nós é que estamos a prestar o serviço, o cliente vai nos pagar. Mas só que nós não iremos receber 300 mil, porque o cliente já fez a retenção. Nós iremos receber o valor da fatura menos a retenção. Vamos receber apenas 300 mil menos os 19.500. Vamos receber apenas 280 mil. Então, temos aqui dois débitos. Precisamos de um crédito com o mesmo valor. Já que o cliente fez a retenção, onde é que vai sair o somatório? Onde é que vai sair 300 mil? Precisamos de um crédito. Precisamos anular a dívida com o nosso cliente, porque ele já fez o pagamento. Então, vamos somar apenas 200.080 mais 19.500. Temos aqui 300 mil. Então, o procedimento é este, pessoal. Temos aqui dois débitos
para um crédito com o mesmo valor, como nós tivemos também no princípio. Tivemos um débito de 300 mil e um crédito de 300 mil. Então, isso significa que está equilibrado. Nós precisamos sempre deste equilíbrio. Então, aqui está certo na ótica do fornecedor de serviços. Pessoal, até não acabei de ler aqui, né? Vocês já sabem. A taxa de prestação de acordo com a lei, número 26, no artigo 67, a retenção na fonte é de 6,5%. Calcule o montante total a ser pago à Inovatec, LDA, pela MMS Corporation e o montante retido na fonte para fins de impostos. Então é isso, pessoal. Esse foi o procedimento quando nós estamos no papel de fornecedor. Nós obedecemos aqui a regra, como é que nós podemos contabilizar e achar o valor do imposto da retenção da fonte na prestação de serviço. E agora, pessoal, nós vamos passar para o papel de comprador. Vamos passar para o papel de comprador. Nós temos aqui o nosso segundo exercício. Exercício de prestação de serviço para Inovatec. Ou seja, a nossa empresa contratou uma empresa para prestar-nos serviços. A Inovatec LDA contratou a empresa Visual e Arte Design para fornecer serviços de design gráfico para o novo projeto. O custo total dos serviços prestados pela Visual e Arte Design foi de 50 mil kwanzas. A taxa de prestação acordada é de 6,5%. Calcule o montante total a ser pago pela Inovatec LDA a Visual e Arte Design e o montante que a Inovatec LDA deve reter na fonte para o imposto. Ou seja, nesse exercício, nós somos o cliente, nós vamos reter o valor da retenção da prestação de serviço para assim nós podermos entregarmos ao Estado. Mas aqui nós temos uma informação, essa informação que diz que a taxa de prestação acordada é de 6,5%. Nós aprendemos que as empresas não acordam essa taxa. Essa taxa já é fixa, essa taxa foi estipulada pela lei, como nós vimos aqui no primeiro exercício. A lei 26/20, a lei que aprova, ou seja, a lei que altera a lei que aprova o Código de Imposto Industrial, já estipulou que a taxa para a prestação de serviço na fonte, na prestação de serviço, é de 6,5%. E uma dica interessante, pessoal, a taxa para um prestador que nos fez a prestação de serviço, um estrangeiro que nos fez a prestação de serviço, nós precisamos reter a taxa de 15%. Então é isso, pessoal. Vamos fazer agora lançamento da prestação de serviço. Todo mundo já sabe, vamos procurar aqui a conta 75. Estamos a falar de fornecimento e serviço de terceiro. Vamos procurar aqui a conta de design gráfico. Vamos procurar aqui conservação e reparação, não. Ferramentas, material de proteção, livros, documentação, fornecimento de comunicação, seguro, deslocação, despesa, vigilância. Tá aqui a conta 75.228. Estamos a falar da conta. Estamos a falar da conta limpeza. Não, estamos a falar da conta 75.229. Publicidade e propaganda. Vamos utilizar aqui a conta 75.229. Vamos utilizar aqui a conta 75.229. As nossas informações nos dizem que o valor total da prestação de serviço foi de 50 mil kwanzas. Então vamos debitar aqui 50 mil kwanzas. Todo mundo sabe que as contas de custo debitam-se pelos saldos, pelos aumentos de custo. E vamos creditar a conta 37.9.1. Vamos creditar. Estamos a falar da conta outros valores a pagar ou a receber. Porque esse tipo de fornecedor não tem uma ligação comercial com a nossa empresa. Vamos considerar que o fornecedor veio apenas uma vez nos prestar serviço e nós precisamos creditar essa conta. Vamos creditar também 50 mil kwanzas. Então, pessoal, nós aqui reconhecemos a nossa fatura com o nosso fornecedor, ou seja, com o nosso fornecedor de design gráfico. Então, nós precisamos fazer o pagamento. Vamos fazer agora o pagamento. Vamos utilizar aqui o banco. Vamos utilizar aqui o banco BFA. Vamos fazer o pagamento. Vamos também trabalhar aqui com a conta
34.9. Estamos a falar do... Vamos utilizar aqui a conta 34.9.2. Estamos a falar da retenção. Retenção sofrida. Ou seja, retenção retida, porque nós aqui fizemos a retenção. A taxa de 6,5%, como diz a lei. Então, já que nós estamos a fazer o pagamento, vamos fazer 50 mil vezes 6,5%. 3.250. Então, nós vamos creditar aqui 3.250. Não iremos debitar, iremos creditar, como nós aprendemos. Então, aqui significa que nós temos uma dívida com o Estado. Nós somos o cliente e fizemos a retenção do serviço. Esses 3.250 é o valor que nós iremos entregar ao Estado. Então, temos aqui um crédito, precisamos fazer o pagamento. Vamos fazer o pagamento a visual e arte. Mas, como nós estamos a fazer a retenção, vamos pagar apenas 46.750 mil. E vamos anular a nossa dívida com o nosso prestador de serviço. Vamos fazer 46 mil mais 3.250. Será igual a 50 mil kwanzas. Nós temos aqui 2 créditos para um débito. Ou seja, somatório de 2 créditos foi igual a um débito. Significa que nós não temos mais dívida com a empresa Visual e Arte. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Nós conseguimos cumprir aqui com todos os procedimentos, quer fiscais, quer contabilísticos na nossa empresa. Fizemos a junção da fiscalidade e a contabilidade. As contas serão essas. Vamos trabalhar apenas com as contas da classe 3. Estamos a falar da conta 34. Nós aprendemos que a contabilidade financeira mantém relações com o mundo exterior, sócios, fornecedores, entidades financeiras e o Estado. Então, o Estado está no exterior da empresa. Então, vamos utilizar a conta 34 sempre que nós estivermos diante a impostos, como nós aprendemos quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós iremos fazer fecho de conta sobre uma empresa que presta serviço e comercializa equipamentos informáticos. Na próxima aula nós vamos fazer esse fecho de conta dessa empresa. É a mesma empresa, Inovatex LDA. Nós faremos o fecho de conta dessa empresa. Eu preparei aqui vários elementos patrimoniais dessa empresa que nós precisaremos fazer os lançamentos. Ou seja, nós vamos aprender desde o primeiro passo, balanço, até o balanço final. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos aprender como é que nós podemos elaborar o diário, balancete de verificação, balancete de regularização, balancete final, demonstração de resultado, encerramento das contas, elaboração dos balancetes. Está tudo aqui. Isso tudo nós aprenderemos na próxima aula, ou seja, nas próximas aulas nós aprenderemos sobre esses elementos. E quando nós terminarmos de fazer essas demonstrações, nós estudaremos propriamente sobre fiscalidade. Vamos começar a estudar o IVA e depois vamos passar para um fecho de conta verdadeiro no primavera, se Deus quiser. Vamos começar primeiro com o fecho de conta do regime de exclusão do IVA. Nós vamos entender quais são as empresas que estão nesse regime, depois vamos passar para o regime simplificado e depois avançaremos para o regime geral do IVA. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de se inscrever ao canal, deixar like no vídeo. Nos vemos na próxima aula e tamo juntos.